Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta relevante que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro nos investimentos de criptoativos. Eu me chamo William Mello, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje nós vamos estar analisando o Bitcoin e tentar responder a pergunta que todos nós estamos fazendo: será que de fato encerramos o ciclo de alta? Será que de fato estamos entrando em um bear market? E quais regiões mais importantes precisamos se manter, não podemos perder, e as regiões mais importantes que precisamos romper para conseguir ter um respiro e poder acreditar em novas altas históricas, quem sabe ainda esse ano ou no início do ano que vem. Vou estar também trazendo aqui a análise de sentimento do mercado. Vou começar pela análise de sentimento, o que é o que rege, basicamente, o que ajuda nós tomar certas decisões em momentos de incerteza. Com isso, eu vou estar analisando com vocês quem são as pessoas que estão comprando nesse momento, se as baleias estão acumulando, se elas estão vendendo, se as sardinhas estão comprando, se estão vendendo, e qual é o sentimento comum do mercado nesse exato momento. E para concluir, vou querer também estar dando uma analisada nas notícias do mercado, nas notícias, o calendário econômico dos Estados Unidos, que de fato influencia no curto, médio prazo. Diante disso, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise de hoje. E hoje, de uma maneira muito rápida, eu vou estar tratando com vocês aqui sobre os indicadores de sentimento. Eu quero começar com os indicadores de sentimento. E eu já tenho trazido aqui no canal há alguns dias que o sentimento não está legal. Eu consigo notar nitidamente que nos últimos dias eu estou tendo uma queda significativa do preço com o aumento de open interest. E para quem já me acompanha, para quem já acompanha as análises, sabe que o que seria interessante é que nós tivéssemos um movimento significativo de queda de open interest com o preço caindo, ou o preço subindo com o aumento de open interest, que nos ditaria que as pessoas estão mais interessadas na alta do que na baixa. Basicamente, o Open Interest ele nos mostra isso. Se ele estiver subindo e o preço subindo junto, mostra que o preço está relativamente saudável, porque as pessoas estão interessadas nesse movimento de alta. Porém, se o preço está caindo com o aumento de Open Interest, mostra que a queda pode ser um pouco mais forte, porque mesmo entrando um novo capital no mercado, as pessoas ainda estão mais acreditando na queda, estão mais desinteressadas naquele movimento em tornar ele um movimento reversível para a alta. Eu consigo enxergar também aqui o longs e short está em níveis extremos, está 3,6 longs para cada short, então isso é muito ruim para o preço. Estou tendo aumento de open interest com aumento de longs e shorts, as pessoas shortando mais ou longando mais o mercado e o preço continua caindo. Isso mostra que existe a possibilidade de não ter liquidado as pessoas o suficiente ainda, mesmo quando nós olhamos outros indicadores, aparentemente já foi varrido toda a liquidação do mercado. No entanto, a fase de capitulação que estamos passando, talvez seja necessário ainda uma capitulação mais forte, porque as pessoas continuam ainda apostando em altos longs e o aumento de open interest no meio disso tudo. A única coisa que me dá um insight legal nesse gráfico, o único indicador, é esse RSI, que ele está em níveis de sobrevenda, e no diário, quando esse RSI entra em níveis de sobrevenda, nós podemos estar encontrando uma região em que o fundo do mensal esteja estabelecido. No entanto, quando nós analisamos que houve isso dia 20 de fevereiro, ele começou a entrar em níveis de sobrevenda, basicamente, na região do preço de US$ 86.000. Ele começou a entrar em nível de sobrevenda na região dos US$ 90.000, já aparentemente, bem próximo ali. Ele já estava começando a entrar em nível de sobrevenda um pouco abaixo dos US$ 90.000, porém ele ainda caiu muito, muito mais posterior a isso. Ele ainda veio buscar uns fundos ainda de US$ 75.000, embora isso no longo, para longo prazo é interessante, porque se você faz uma compra na casa dos US$ 83.000, por mais que ele tenha caído para 74, no longo prazo, no médio e longo prazo, você teve um trade ainda favorável posterior, em que o preço voltou a subir e se valorizou até a 63% a mais. Isso analisando de uma forma bem superficial, ainda subiu mais do que isso, ele praticamente dobrou o preço. Então, nessas condições, é interessante, sim, você está fazendo compras para o longo prazo. No entanto, é necessário cautela, porque nesses momentos existe a possibilidade de ter mais quedas. Então, se você tem um capital para aportar nesse momento de queda, se você fez realizações, se você fez realizações de lucros dias atrás, quando o mercado estava em alta, nesse momento é um momento interessante. Eu, particularmente, estou aportando desde a região dos US$ 97.000. Eu tenho feito um preço médio até as regiões dos US$ 90.000 e meu preço médio está aproximadamente US$ 93.000. Então, eu estou tentando um bottom fishing, uma pesca de fundo desse movimento, para tentar ainda um trade
a favor da tendência majoritária no mensal, que ainda é de alta, mas está começando a ficar bem crítico, mas essa é a segunda parte do vídeo. Eu vou continuar aqui com vocês, falando sobre esse indicador, o TRDR. Ele me mostra as regiões em que as grandes instituições estão vendendo e as sardinhas estão comprando. Esse indicador, ele é péssimo para a retomada do preço, para acreditar numa alta. Eu já tenho dito isso também há alguns vídeos, chega a ser repetitivo, mas eu tenho já trazido já há um bom tempo aqui, falando que as sardinhas estão comprando muito. Desde o 31, na verdade, muito antes que isso, né, ele já está subindo muito. Desde o Twitter do Trump, mesmo após aquele movimento de pânico generalizado, guerra comercial, shutdown, as sardinhas continuaram comprando desde o 10 de outubro e estão comprando. E eu acredito que é exatamente por isso que o preço não está conseguindo retomar. E eu consigo notar aqui nitidamente que as grandes instituições continuam vendendo. Basicamente, esse gráfico de cima ele me mostra as regiões em que as ordens de 0 a 1K estão comprando e as de 100K acima estão vendendo. Então, esse movimento aqui eu acho muito ruim e eu não consigo enxergar uma retomada de preço significativa enquanto eu não comece a ver essas sardinhas, as ordens menores, né, que são executadas até 100K começar a vender. Nesse momento, numa hora eu até consigo enxergar um movimento semelhante a uma exaustão, mas seria interessante de fato ter uma queda mais significativa e esse aumento dessas pessoas comprando. Enquanto isso não acontecer, eu não acredito numa retomada de preço, eu não acredito numa manutenção de uma alta significativa a ponto de podermos falar em novos topos históricos ainda esse ano. Então, basicamente, esses dois indicadores, tanto o CoinAlyze quanto o TRDR, são dois indicadores que estão representando uns padrões que eu particularmente não gosto. Eu acho que é um movimento perigoso para o preço, eu acho que pode sim entregar mais quedas, então por isso é necessário uma proteção de capital. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu fracionei as minhas ordens e eu estou efetuando, tentando fazer esse trade a favor da tendência ainda do mensal, que até então está começando a perder a sua tendência majoritária, mas até que se feche esse mês, nas próximas 2 semanas, ainda é uma tendência de alta. E eu realizei partes de outros investimentos que eu carregava já, meu preço médio estava desde a casa dos $25.000, eu carrego posições há alguns anos, e eu fiz realizações na casa acima dos 100K, e pude ter um bom caixa para esse momento eu estar efetuando compra. Eu tenho 50% em caixa de que eu estou em proteção nesse movimento, que era necessário que eu realizasse lucro, e eu tenho mais 50% de caixa, que 25% está exposto nesse bottom fishing, nessa tentativa de pesca de fundo, e mais 25% dolarizado, esperando em um evento mais específico. E qual seria esse movimento mais específico? Se de fato nós estiver errado, a grande maioria das pessoas estiverem errada, e de fato estaríamos entrando em um bear market. E aí eu gostaria de ter mais capital ainda para estar aportando. Então, por isso foi necessário eu desfazer de algumas posições, eu estopar algumas posições em altcoins que eu tinha, porque eu imagino que se o Bitcoin, como não tem segurado esses últimos dias os seus suportes mais importantes, a região de $102.000 já foi a região mais importante, perdeu as regiões de $98.000 do mensal, do semanal, está perdendo regiões significativas agora nesse exato momento que eu vou mostrar no mensal, das retrações de Fibonacci. Então, se de fato o preço não apresentar força o quanto antes, as altcoins vão sofrer muito mais. Então, nesse momento, por mais que eu saiba que o retorno do Bitcoin será menor caso volte a tendência de alta, caso volte a subir, eu acredito que as altcoins vão subir muito mais, porque isso é normal. Eu prefiro também estar menos exposto e menos exposto a menos volatilidade, porque basicamente, como os meus investimentos são focados no longo prazo, no médio e longo prazo, não faz muita diferença eu realizar os meus lucros na casa dos $125.000 ou na casa dos 100. Eu tinha um preço médio aproximadamente em $25.000, então não faz muita diferença. Eu vou estar fazendo excelentes vendas. Se eu vender a casa dos $90.000, eu já estaria fazendo excelentes vendas. Então, os meus bitcoins, eu basicamente abri mão de todos eles, dos de longo prazo, nas regiões na casa dos 109, 106, e o meu último preço foi mais ou menos na casa dos $100.000, justamente para reaportar, realocar esse meu patrimônio para uma região segura e outra parte para eu tentar uma tentativa de uma pesca de fundo, um bottom fishing desse preço do mensal que poderemos estar encontrando uma base de preço caso mostre força. Eu estou analisando aqui o gráfico do Coinalyze, eu consigo enxergar algumas regiões importantes de liquidez acima, na casa aqui dos $112.000 aproximadamente, tem uma região significativa de liquidez, onde o preço, essas regiões aqui de calor tende a se transformar em imãs, são como imãs que atraem o preço para essas regiões, onde aconteceria um possível short squeeze do preço, e eu estou aguardando por esse movimento, mas nós não sabemos se de fato esse short squeeze vai ser em um momento em que o preço já parta a partir de agora, dos $90.000, ou se ele vai cair para os $80.000. Então, eu prefiro estar exposto parcialmente nesse movimento e ter mais opções de caixa caso nós entramos em um nível de sobrevenda mais extremo no diário, onde nós podemos ter eventos mais significativos no mercado global
um pânico maior, e aí eu poder ter mais caixa sim, para poder estar fazendo mais compras. Mas é nítido que aqui estamos diante de uma possível movimentação de short squeeze, porque realmente na região, na casa ali dos US$ 112.000 ficou bastante, foi aberto muitos shorts, né, tem bastante pessoas que estão shortando o mercado que se voltar para essas regiões serão liquidados segundo os dados do CoinGlass. O mesmo gráfico do CoinGlass, eu vou estar mostrando aqui para vocês, é um mapa interessante também que eu gosto de estar acompanhando. Aqui ele me mostra as regiões das pessoas que estão extremamente alavancadas, especificamente nas corretoras. Eu acredito que é um gráfico relevante, é um indicador que eu gosto de estar acompanhando, e aqui a gente consegue notar que nas regiões aqui da casa dos US$ 90.000 já está aproximadamente 1 milhão de liquidação caso o preço volte para ali. Então, ele está todo momento que ele busca um fundo, novas pessoas abrem longs, isso é obviamente é normal, mas o preço ele não está subindo para fazer um short squeeze, ele está voltando e liquidando essas pessoas que estão abrindo long. Então, basicamente, está com um movimento muito parecido com o que é chamado de capitulação. Ele continua tirando dinheiro das pessoas, o preço continua voltando, as grandes instituições continuam vendendo, fazendo uma força negativa para que o preço continue caindo e liquidando essa galera que está tentando fazer exatamente o que eu estou fazendo, tentando fazer o bottom fishing. Então, nesse momento, é extrema cautela na alavancagem. Eu estou fazendo esse trade, mas eu tenho a consciência que é um trade perigoso, porque eu estou abaixo das médias do diário, eu estou formando um pivô de baixa no semanal, no diário, e o mensal está perdendo regiões importantes. No entanto, é nesses momentos que eu gosto de estar me expondo no mercado de cripto, obviamente de uma forma cautelosa, fracionada, com ordens fracionadas e com pouca alavancagem. Eu particularmente não gosto de operar alavancado, eu prefiro focar no longo prazo, mesmo porque eu, ao meu ver, eu sou a prova viva disso, que o longo prazo sempre vence. Eu consegui multiplicar o capital em mais de 5, de 4, 5 vezes, simplesmente focando no longo prazo. Então, o longo prazo sempre vence. Então, mas essa é a minha estratégia de investimento. Infelizmente, isso não é o que vende, isso não é o que atrai seguidores, porque as pessoas são atraídas pelo fácil, são atraídas pelo almoço grátis, né? E acreditam que vão comprar uma moeda que vai se valorizar 5.000% e vai mudar o patamar de vida deles, porque eles compraram uma moeda e eles investiram 100% do capital deles naquela moeda que é aposta. Então, é basicamente um tigrinho nas criptomoedas. Então, para quem acredita nesse tipo de análise, para quem acredita nesse tipo de investimento, certamente esse canal não é para você. Então, o que eu tinha para passar do inglês é isso. Eu vejo que estamos na iminência de um short squeeze, é possível, porque se o preço subir para as regiões dos US$ 105.000, não precisa nem de ser para aquelas regiões que eu mostrei no outro mapa do calor. Aqui nós já teríamos uma alavancagem, aqui a gente tem um nível de alavancagem acumulada de US$ 9 bilhões. Então, é muito dinheiro, é muitas pessoas que estão shortando o mercado, e, basicamente, isso nos dá um insight em que podemos estar próximo de um short squeeze. Porém, a questão não é se isso vai acontecer, a questão é quando vai acontecer. A possibilidade é gigantesca, mas não quer dizer que vai acontecer agora. Ele pode cair para US$ 70.000, pode cair para US$ 80.000 e depois esse movimento acontecer. Então, como nós não sabemos, precisamos de ter uma estratégia para, se caso o preço continuar caindo, fazer bons preços médios, e se ele voltar a subir, nós estar posicionado para também surfar a alta do preço, surfar esse movimento de short squeeze, e um movimento que, ao meu ver, poderia até representar, trazendo agora para o gráfico, um topo descendente, porque se um topo descendente em relação ao anterior no mensal. Porque se nós não demonstrarmos forças o quanto antes, eu acredito que nós vamos estar invalidando totalmente essa tendência de alta do semanal. E por que eu digo isso? Uma forma muito simples, uma forma básica, a retração de Fibonacci, nós estamos perdendo o fundo, que era na região dos US$ 94.000, por isso que muitos analistas estavam falando sobre essa região ser importante para o semanal, e a retração de ouro, a FIBO, a retração de Fibonacci de ouro, que é a casa dos US$ 94.000, traçando desde o fundo até o topo, está sendo perdida nesse exato momento. Nós temos ainda 12 dias até que conclua-se o mês, então existe um pouco, quase 2 semanas, e existe sim a possibilidade do preço voltar a ficar acima dos US$ 94.000, de repente até acima dos US$ 100.000, e isso daí caracterizaria um movimento bonito, quem sabe, sim, um fundo do semanal para nós poder voltarmos a acreditar em novas altas históricas. Porém, se de fato o preço se encerrar abaixo, fechar essa vela do mensal abaixo dos US$ 94.000, segundo as retrações de Fibonacci, nós já estamos invalidando todo esse último movimento de alta do mensal, e nós aumentamos a probabilidade de ter um topo descendente e novas quedas. Essa seria a maior probabilidade. No entanto, precisamos ainda de aguardar essa semana, entender como é que vai se desenvolver os próximos dias, né?
Porém, analisando somente essas regiões aqui do mensal, que era o único gráfico ainda que estava bonito, ao meu ver, que ainda estava num padrão interessante de correção, está começando a ficar feio. Então, se isso se confirmar, até a tentativa de um bottom fishing, como eu estou fazendo, torna-se perigoso, porque nós voltamos para a probabilidade maior de formar um topo descendente. Então, se fecharmos essas regiões abaixo dos US$ 94.000, eu acredito sim que ainda vamos ter uma retomada, um pequeno retomada de preço para de repente trazer mais quedas, que seria um pivô de baixa no mensal sendo confirmado. Né? E para esse pivô de baixa do mensal ser confirmado, precisamos de perder um antigo fundo. Né? Enquanto isso não acontecer, não está se confirmar, não está confirmado ainda o pivô de baixa no mensal e, em consequência disso, não estaria confirmado também o bear market. No entanto, eu não esperaria esse pivô acontecer se de fato isso já os preços já começarem a fechar abaixo dos US$ 94.000. Eu não vou aguardar que forme o pivô de baixa que perda esses fundos, eu vou diminuir mais ainda as minhas posições nos momentos em que o preço tiver um possível tentativa de reteste, uma possível retomada do preço, eu já estaria já realizando mais partes dos meus investimentos. Analisando o semanal, nota-se que está perdeu o fundo anterior, então depois que perdeu esse fundo, ele tem caído bastante e não tem encontrado força em suporte algum, e, ao meu ver, o suporte mais forte, mais significativo que tem agora mesmo é na região de US$ 75.000. Não consigo acreditar que essa região aqui, porque tem um gap do CME, foi falado, eu vi falando sobre esse gap, eu não acredito que é um gap que vai conseguir segurar. E se segurar nesse momento, não é por causa somente do gap, porque ele ignorou outros padrões muito mais relevantes e não tem seguido o padrão, ele tem perdido as suas regiões mais importantes. Então, eu não acredito que vai ser simplesmente o gap do CME que vai segurar o preço dessas regiões. Então, volto a dizer, eu acho que estamos em um momento, para quem quer comprar, é um movimento de risco, porque formamos um pivô de baixa, abaixo das médias de 200 período, isso não foi feito nesse ciclo ainda. Todas as vezes que nós chegamos próximos a essas regiões, nas médias de 200 período, o pivô de baixa não foi confirmado. Nota-se que esse pivô de baixa não foi confirmado, não é como esse, é bem diferente. Esse teve um pivô de baixa confirmado e perdendo os fundos com volume. Aqui é a mesma coisa, não tivemos pivô de baixa, entendeu? Não tivemos um pivô de baixa. Não tivemos. Todas essas regiões. E após perder, nota-se que após o preço perder essas regiões, que foi algo semelhante que aconteceu lá no final de 2021, quando ele perdeu e se confirmou o pivô de baixa, foi quando entramos em um bear market. Então, isso é extremamente preocupante, porque esse pivô de baixa abaixo das médias de 200 períodos no diário pode caracterizar sim o início do bear market, e principalmente alinhando isso com essas regiões de Fibonacci que está sendo perdida, esses fundos mensal, ao meu ver, se isso se confirmasse em 2 semanas, esse preço fechar abaixo dessas regiões, que está fechando nesse atual momento, se perder as regiões de US$ 94.000, nós estamos sim com uma probabilidade imensa de ter iniciado o bear market. Então tem mais uma coisa que eu quero estar falando, a princípio, o que nós precisamos de começar a ver? O preço retomar as regiões pelo menos das médias de 200 período numa hora. Poderíamos começar a acreditar que o preço está tendo uma demonstração de força. Então precisamos de romper essas regiões aqui dos US$ 98.000 e conseguir se manter acima. Seria a primeira região em que poderia começar a me dar um insight que o preço está voltando a ter uma força e podíamos ainda acreditar em uma nova retomada dos preços ainda nesse ano. Então, enquanto isso não acontecer, a princípio, ou uma hora, eu não consigo acreditar no movimento de alta, assim como posteriormente seria o 4 horas, na casa dos US$ 106.000, e obviamente o diário, que é o cenário mais importante, que seria na casa aqui dos US$ 110.000. Enquanto eu não ver, pelo menos ou uma hora, uma força significativa, eu ainda continuo bem bearish, e com isso tudo tem que ser alinhado, obviamente, com os indicadores de sentimento, com as sardinhas vendendo, com as grandes instituições voltando a comprar, com o open interest entrando e o preço também subindo junto, entendeu? E de preferência com queda no longs e shorts que estão muito altos. Os longs e shorts está quase 4 long para cada short, isso é muito ruim. Então, para concluir, eu quero também estar trazendo aqui esse índice de medo e ganância. Mais uma vez, ele está em um nível de extremo medo e, na maioria das vezes, isso representa boas compras. No entanto, tem uma coisa que eu quero aqui trazer, que eu estava analisando, que eu achei interessante. No fim do ciclo de 2021, nós também entramos em extremo medo. Nós também entramos em extremo medo no fim do ciclo de 2021, ali na casa de novembro, mais ou menos, nós estávamos em ganância, e após o preço começar a cair, nós entramos lá em 15 de dezembro, nós já estávamos em extremo medo, já estávamos em medo. Então, nota-se que essa região de 2021 foi onde chegou aos fundos aqui do medo e ganância, semelhante a onde estamos agora. Então, mostra que, embora nós estejamos sim em medo, em ganância, isso represente boas ordens, boas compras para o longo prazo, não quer dizer que o preço de fato vai explodir agora. Até porque isso a gente consegue encontrar confluência no gráfico também. Quem fez compras em 2021 com extremo medo, ali nas regiões ali
de junho de 2021, em até mesmo no final do ciclo que foi considerado ali em novembro de 2021, quem comprou no extremo medo, após a queda do preço em dezembro, que as pessoas estavam com muito medo, teve boas compras, porque hoje se o Bitcoin vale 98, está valendo $90.000 e ele chegou a valer $126.000. Quem comprou lá atrás com esse preço na casa de pelo menos $50.000, $60.000, já teria no mínimo o dobro do capital investido nas máximas históricas do Bitcoin. Então, são regiões de importância, de compras que fazem sentido, mas no longo prazo. No curto prazo, isso não representa que estamos em um fundo, não representa em que estamos num movimento em que podemos estar encontrando fundo para ter novas altas. É um indicador que eu gosto de acompanhar, porém, ele não pode ser analisado somente através dele. E também acredito que é um indicador que me dá um insight interessante para o médio e longo prazo. No curto prazo, pode entregar muito mais quedas, assim como o RSI sobrevendido nesse exato momento. Não quer dizer que ele vai ficar mais extremo, ele não vai ficar mais extremo, ele pode ficar mais extremo. Assim como eu mostrei aqui no vídeo também, ele estava em regiões de $85.000, já estava entrando em nível de sobrevenda, mas ele caiu mais ainda, caiu para 76, isso em fevereiro desse ano. Então essas compras nesses momentos de pânico, elas representam boas oportunidades no médio e longo prazo. No curto prazo, se você entrar muito alavancado, se você entrar com uma estratégia de muita ganância, você acaba sendo liquidado. Eu consigo encontrar essa confluência, até mesmo eu acredito que esse movimento de agora está bem parecido com o de 2021, porque que foi mais ou menos em outubro de 2021, estava nessas regiões, é basicamente onde nós estávamos agora, e após a queda do preço fomos para o extremo medo, assim como aconteceu também aqui no início do ano de 2022, entramos em extremo medo, ficamos um bom tempo ali, e é o que está acontecendo agora. Então não quer dizer que esse evento de extremo medo vai nos trazer um retorno exatamente nesse momento. Aqui eu até convido você a entrar nesse site depois do Alternative.crypto. Esse site é onde eu gosto de acompanhar o índice de medo e ganância, e eu convido você a fazer sua própria análise e buscar. Nas regiões em que o preço do Bitcoin estava abril de 2021, se você analisar lá nesse gráfico que eu acabei de te mostrar, nesse indicador que eu acabei de te mostrar, ele estava em extremo medo. O preço caiu, obviamente entrou em medo. Depois ele subiu, voltou para a ganância novamente. E quando ele caiu, ele entrou em medo novamente. Mas nota-se que o preço continuou caindo e nós entramos em um bear market. O medo extremo permaneceu. A compra, para quem comprou nessas regiões, representou uma boa relação risco-retorno. O preço subiu mais de 176%. Mas isso foi no médio e longo prazo. Quem entrou muito alavancado, porque estava no extremo medo, perdeu dinheiro, porque ele caiu mais 65%. Então, é sobre isso que eu queria estar falando com vocês. Depois vocês analisam lá com mais calma essa ferramenta, que eu sempre acompanho, eu acho ela relevante, significativa. O fato de estar em extremo medo não quer dizer que representa uma boa oportunidade no curto prazo. No longo prazo, médio e longo prazo pode ser, mas no curto prazo não quer dizer que os preços não vão continuar caindo, não quer dizer que no diário aqui nós podemos ainda entrar em níveis ainda mais extremos da RSI Levels, nós estamos bem no início ainda, então ele pode cair para níveis mais extremos, a casa dos $80.000, onde o RSI estaria totalmente sobrevendido. E estamos já em regiões aqui dos 28, aqui já é significativo, mas nota-se que aqui em fevereiro ele caiu muito mais, ele caiu para a região dos 23. Então, para uma tentativa de bottom fishing, para uma tentativa de um trade a favor da tendência majoritária, pode ser um movimento legal, pode ser uma tentativa de um trade relevante, porém, é cautela, existe uma cautela nessa alavancagem porque você pode ser liquidado. Eu volto a dizer, eu estou fazendo esse trade sabendo dos riscos, sabendo que eu corro o risco sim de perder 1 ou 2% do meu capital caso o preço não obedeça. Inclusive, nesse exato momento, o meu preço médio está em 93 e o preço está abaixo do meu preço médio. E para mim está tranquilo, eu estou, já contava com esse tipo de possibilidade e eu estou colocando o que eu estou disposto a ver oscilar no curto prazo. Então, para encerrar a análise, eu quero estar analisando aqui o calendário econômico dos Estados Unidos. Eu acredito que isso também é relevante. Eu gosto de dizer que para o curto prazo, os indicadores eles alteram, né? Médio prazo eles alteram, para o longo prazo não altera os seus investimentos, mas para o curto e médio prazo, sim. Então, para quem está operando alavancado, para quem está com estoque muito curto, é muito importante estar acompanhando. E os dados iniciais por seguro-desemprego foram divulgados hoje de manhã, no caso, esse aqui é retroativo. Eu acredito que era para ter sido divulgado em outubro e não foi, por conta do shutdown e tudo mais que aconteceu, vocês já estão cientes. E, basicamente, o desemprego parece que está aumentando lá nos Estados Unidos, né, pelo menos segundo esses dados. Vai ter mais um ainda essa semana, depois de amanhã, que aí eu acredito que já é o do mês atual, porque esse aqui foi retroativo. Mas basicamente vai ter alguns outros dados, o PMI, a taxa de seguro-desemprego, o payroll, que é um dos dados que os Estados Unidos gosta, né, que o Fed gosta de acompanhar.
E basicamente o que eu vejo é o seguinte: agora, como o cenário já está em extremo pânico, se nós analisarmos como o próprio índice medo de ganância está em pânico, quando nós olhamos a decisão, o site do Polymarket, e acompanhamos o que a grande maioria das pessoas está acreditando sobre o corte de juros ou não, nota-se que está praticamente no empate técnico, né? Mas ainda assim, 53% das pessoas acreditam que não haverá mais cortes. Isso, em tese, é um empate técnico, mas é uma derrota para os touros que estavam acreditando. Existia 70%, 80% de certeza, né, que haveria o corte em dezembro. Nota-se que chegou a bater aqui na casa aqui de mais de 90%, isso alguns dias atrás, e esse sentimento ele acabou mudando por conta do início da guerra comercial do Trump com a China, posteriormente veio também o shutdown e acabou deixando que o Fed opere às cegas no meio de tudo isso. E diante desses fatos, o Fed também teve o presidente Jerome Powell teve um discurso também que não foi muito amigável na última conferência e gerou pânico nas pessoas em acreditar que talvez não haveria um corte nesse ano, mais um corte. Eu acredito que isso é bom, porque não está precificado. Se já estivesse precificado que haveria o corte, e ainda assim o mercado estaria em pânico, não ia alterar muito o que fosse acontecer em dezembro. Então, como não está precificado, a grande maioria das pessoas acreditam que não haverá ainda corte, tem muita gente que acredita que não vai haver, está esse pânico generalizado. Se de fato o Fed vir com um discurso um pouco mais bullish, se o Jerome Powell vir e cortar ainda mais 0,25 taxas base no próximo mês, em dezembro, isso pode trazer um movimento explosivo para todos os mercados de rendas variáveis, inclusive o Bitcoin, e pode sim trazer novas máximas históricas ainda esse ano. Eu acredito nisso. Porém, existe sim a possibilidade de não haver esses cortes, e aí as outras 50% das pessoas que estavam ainda bullish vão entrar em pânico e, de fato, vão realizar suas posições. Eu acredito que seria talvez o último movimento de capitulação aí no final do ano. Eu acho que muita gente ia perder dinheiro, vender no prejuízo, e quem estivesse exposto, quem estivesse ainda com posições de lucro, provavelmente poderia vender também para proteger o seu capital, porque aí, diante desses fatos, existiria sim a possibilidade de talvez o Bitcoin não segurar nos fundos atuais. Então, nós conseguimos notar que o medo está instaurado no mercado, inclusive tem 33% das pessoas acreditam que vai ter outra paralisação dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos em relação ao último shutdown que teve, eles acreditam que haveria mais outro, ou seja, as pessoas estão muito assustadas. E isso, ao meu ver, eu gosto de operar dessa forma. Eu gosto de fazer compras nesse exato momento em que as pessoas realmente estão assustadas para nos momentos em que estejam em extrema ganância eu estar realizando as minhas posições. Quem me acompanha aqui no mercado sabe, quem me acompanha no mercado e no canal sabe, eu já havia realizado posições de investimento de longo prazo, para justamente poder fazer um trade agora, um swing trade, nesses momentos de queda. Se eu errar esse swing trade e não tivermos uma retomada do preço, não tiver um bottom fishing, o preço continuar caindo, eu vou estopar as minhas posições parcialmente, mas eu já tenho um caixa significativo para fazer novas compras. Então, o mais importante é você nem sempre você precisa de acertar de fato para onde o preço vai, porque isso não isso aqui não se trata de uma futurologia. O mais importante é você saber o que você vai fazer se o preço subir ou se ele vai, o que você vai fazer se o preço cair. Então, eu basicamente opero dessa forma, eu tenho essas duas estratégias, eu separo o meu capital para um evento de pânico extremo eu poder estar fazendo boas compras e um momento de extrema euforia eu vou realizando. Eu vou ser bem sincero, eu tenho mais dificuldade em realizar lucro na euforia, porque quando todo mundo está falando que o Bitcoin vai valer 200 mil dólares, é a hora que eu estou começando a fazer vendas parciais. E quem me acompanha aqui sabe, eu já havia dito que eu estava diminuindo as minhas posições de longo prazo, porque para mim não faz diferença, como eu já disse, se eu vender em 125 mil ou em 150 mil dólares. Não muda tanto, não faz tanta diferença, porque ao invés de eu lucrar 4, 5, eu lucraria 6. Então, assim, não muda tanto, não faz assim tanta diferença nos meus investimentos. Isso é o luxo que você pode se dar quando você foca no longo prazo. Então, é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer. Isso é o que me mantém vivo no mercado até hoje e me mantém tendo bons resultados. Então, se você permaneceu até aqui, eu imagino que você tenha gostado do conteúdo. E se você não gostou, eu quero que você deixe as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Eu quero que você dê um dislike se você não gostou desse vídeo, dá um dislike lá e me diz o motivo que você não gostou, porque o que você concorda, o que você discorda. Isso é extremamente relevante para mim, com feedback para o meu canal está crescendo, eu estou começando agora as minhas redes sociais, eu sempre fui low profile, nunca tive nada disso, sempre fui bem underground, mas agora eu estou tentando aí sair das sombras aí e esse canal do YouTube é um projeto que eu tenho desenvolvido, eu tenho estudado muito, trabalhado muito para poder trazer um conteúdo
bom, um conteúdo de valor aí para vocês. Então, eu agradeço por você que continuou até o final do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça, me siga lá nas redes sociais, @monetize seu dinheiro, _ no Instagram e @monetize seu dinheiro no TikTok, beleza? Até mais, até a próxima análise.